A paz do Senhor, amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um, que nesta manhã de domingo, dia 2 do mês 5, já é impressionante como o tempo tem passado corrido, e hoje, mais uma vez, nesse domingo, eu estou na incumbência, dada essa incumbência pela pastora, seria ela a ministrar essa aula, mas ela solicitou uma troca comigo, e eu aceitei para falar sobre os dons de poder. Naquela divisão que alguns teólogos fizeram, né, na divisão dos 9 dons citados lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, sendo os 3 primeiros dons, sendo dons de revelação, que eu ministrei no domingo passado, e nesse domingo agora, os 3 dons seguintes, que são os dons de poder. E eu quero falar sobre esses dons que eu achei maravilhoso. Eu não tinha ainda atentado legal para esses dons, mas aprove Deus que caísse para eu ministrar sobre esses dons, e eu estou muito satisfeito porque Deus falou assim ao meu coração muito poderosamente sobre esse tema. Então, nós vamos. Aí tem a referência bíblica que o autor da revista, o comentarista, colocou, né? E eu aproveitei esse mesmo texto, esse mesmo tema, porque é muito, muito maravilhoso. E aí, o que Paulo escreve, eu comecei a atentar para aquela divisão também dos 3 tipos de dons, agrupados 3 a 3. E eu fiquei maravilhado, porque realmente, quando a gente aprofunda no estudo desses dons, a gente vê a correlação um com o outro, e nós vemos que realmente essa divisão é bem pertinente. Por isso, nós vamos hoje estudar os dons de poder, né? Nós temos aí o nosso texto para memorização. Eu peguei um outro texto que eu achei mais assim, adequado, e ele está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o verso 4, que diz assim: porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós, em vós. Um texto bem assim, se a gente for aprofundar nele, a gente vê como é maravilhoso esse texto. Eu li bem o contexto desse pequeno verso para a gente memorizar, e depois os irmãos quiserem ler o contexto desse, é o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e vamos repetir só uma vez mais, porque durante o nosso bate-papo aqui eu vou estar falando, repetindo mais vezes esse versículo, que diz assim: porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Segundo Coríntios 13, verso 4. Então, nós vamos aqui eu fiz um ligeiro comentário, que os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do cristão. O próprio Cristo fala: olha, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o poder vem dele, para a gente estar de pé, para a gente se levantar, para a gente determinar, para a gente produzir, para produzirmos ações, tudo depende dele, pois tudo foi feito por ele e para ele. Bom, essa revista ela oferece 3 tópicos, né? E o primeiro tópico é o dom da fé. Nós vamos estudar os 3 dons que compõem, né, o dom de poder, e o primeiro subtópico é o dom da fé. A diferença entre a fé salvífica
e o dom da fé. A fé salvífica é aquela que nós temos em crer em Deus, por isso nós nos convertemos. Então, a nossa fé serviu para a nossa salvação. Agora, o dom da fé é quando você começa a usar a fé, a nossa fé, para produzir, que produza poder e fazer maravilhas, curas, tantas coisas, o mar se abrir, vislumbrar o que está lá na frente. Não, não é profecia, é diferente. Profecia, Deus fala através do profeta. Mas você ter fé, e vamos ver aqui como o que significa fé. Só para a gente estar lá. O que é? O que significa fé? A fé, meus irmãos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o verso primeiro do capítulo 11 de Hebreus, e aí está sintetizado a fé. A fé que produz maravilhas. A fé que você pode antever as coisas, tipo uma percepção das coisas. Você olha e fala, olha, eu não estou vendo saída, mas eu creio que tem saída. Isso é fé. Fé de poder, dom de fé. A pessoa não está vendo saída, não tem, mas você acredita que aquilo vai acontecer, que é a prova das coisas que não se veem. Você está esperando uma coisa que você não está vendo, a fé, o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, essa é a fé do dom de poder. Bom, no item 2, a fé como dom. Né? O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao cristão, ao crente, para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, ou seja, operação do sobrenatural. A fé faz com que o crente vislumbre. O Espírito Santo consegue esse dom da pessoa vislumbrar, ou seja, ver onde as vistas não alcançam. Ver através do crer, do acreditar, de uma força interior que o Espírito Santo nos concede para vislumbrar muito antes que elas aconteçam. E nós temos essa prova de que aquilo vai acontecer através do dom da fé. Então, nós aprendemos com o texto lá de Hebreus 11, conhecido como a Galeria dos Heróis, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Então, nós podemos ter uma coisa muito interessante sobre esse dom da fé, quando Moisés está ali diante do Mar Vermelho, né? E todo mundo já murmurando e tal, e não sei o quê, e ele fala assim, mas por que vocês estão... Foi Deus que nos tirou, ele vai dar a solução. Nem Moisés imaginava que o mar podia se abrir para que eles passassem, mas ele sabia que ia ter uma solução, porque ele tinha o dom da fé. Né? E no terceiro subitem desse tópico, no subtópico, vem os exemplos bíblicos do dom da fé. Tá aqui. Eu tinha colocado aqui, ó. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha só, eles estavam ali em frente ao Mar Vermelho, de um lado uma montanha, do outro monte, eles estavam num vale, chegando no mar, estavam ali acampados, provavelmente, e já ouviam os tropéis de um grande exército faraó que vinha atrás para subjugá-los e voltar com eles. Né? Mas o faraó se arrependeu. E o povo já começou a murmurar dali, que porque nós viemos, agora vamos morrer pelas mãos dos egípcios e tal.
Aí Moisés levanta com grande brado: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Irmãos, isso aí ele não estava profetizando, é isso que eu te digo, não. Ele estava vislumbrando, pela fé que ele tinha, que foi Deus que mandou que eles fossem, que havia um livramento. E foi isso que aconteceu quando ele acaba de falar isso com o povo. Deus pergunta para ele: o que tens na mão? O cajado. Então, Moisés, faça uso, bata nas águas. Olha só. Então, pela fé, essa é a fé que compõe, que é o primeiro dom dessa galeria de dons de poder. Tá? É o dom da fé. Então, eu fiz aqui aliás, eu copiei da revista uma pequena síntese desse primeiro tópico que diz: o Espírito Santo concede aos cristãos, aos crentes, o dom da fé, para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Nós sabemos que todos os dons que são dados aos homens é para edificação, para santificação, para complementar a fé da igreja, tá? Da igreja do Senhor na terra. Então, nenhum dom é dado para que a pessoa se vanglorie. Alguns estão fazendo uso errado da fé, do dom da fé, do dom de poder, dos dons de cura, estão se locupletando com esses dons, mas será um dia cobrado, tá? No dia do grande tribunal de Deus. Olha só, texto para memorização, porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. 2 Coríntios 13, verso 4. Bom, no segundo tópico, fala agora dos dons de curar. A revista, ela trouxe aqui alguns comentários sobre os dons de curar, mas eu vou complementar. Ele fala aqui de algumas, na orientação pedagógica, ele fala de algumas pessoas que creem que esses dons de curar é uma coisa e outra, mas eu vou falar aí o que eu sinto e o que eu creio, a parte que eu creio. Claro, eu posso até citar isso nessa orientação pedagógica que a revista nos oferece, mas eu quero complementar. Não é errado você acreditar nisso também, não, viu? Não é errado. Mas eu quero complementar com aquilo que eu acredito e que eu creio. De repente, pode servir também para vocês que estão participando dessa aula. Vocês sabem que as Escrituras e a palavra de Deus, ela nos dá muitas nuances de entendimento, até para que possa abranger o maior número de pessoas, porque nós todos somos muito diferentes em conceitos, muito diferentes em valores, e aí cada um tem os seus valores. Eu já falei até sobre a existência de várias denominações cristãs e com vários tipos de governo, é, denominações que tratam membros assim no chicote mesmo. Olha, o homem não pode andar de camiseta, é só camisa de botão e abotoada até o último botão. Não pode usar manga curta, é só manga comprida. A mulher, a saia tem que estar mostrando só o pé, não sei o quê, e com manga comprida, abotoada até o pescoço. Tem outras que são mais liberais, porque as escrituras ela não trata disso, ela trata do espírito e Deus não vê o homem como o homem vê, né? Mas ele tem uma visão interna do homem, da intenção, do coração, daquilo que ele tem, que quando ele vê graças aos olhos e não vê graça na roupa, na vestimenta, ele vê graça aos olhos. Se fosse assim, as várias culturas que tem pelo mundo, alguns lugares aí que os homens usam saias, né? E aí seria meio triste que as pessoas que vivem sob essa cultura estarem todos condenados a irem para o inferno. Seria triste isso, porque mas Deus não vê nós como nós vemos a nós mesmos, tá? Então, vamos lá.
Os dons de curar, enquanto nós não recebermos um novo corpo imortal, ou seja, enquanto não formos glorificados, né, esse corpo não for glorificado, nós estaremos sujeitos a toda sorte de doenças, de males. E nós temos em 3 áreas que compõem o nosso ser, nós temos aqui a nossa matéria, que é a carne, que envelhece e ela acaba deteriorando pela velhice e começa a apresentar problemas, né, de enfermidades. Nós temos também os nossos sentimentos, que muitas vezes, desde pequenos, nós acumulamos alguns valores, alguns saberes no nosso, na nossa no nossa alma, né? Nos nossos sentimentos, e começa a ter problemas sentimentais, que tem crianças que são introvertidas, que não conseguem conversar, que não conseguem ter amiguinhos, que são egoístas. Tudo isso aí já são enfermidades da alma, dos nossos sentimentos. E temos também um espírito, que nós também somos sujeitos a enfermidades graves, porque todos pecaram e esse pecado está ali, ó, incrustado no espírito, e aí levando à morte o espírito. Mas graças ao nosso Deus, pelo amor que ele teve por nós, enviou seu filho para nos dar novamente a certeza de que podemos reconquistar nossa vida eterna através da obediência, da cura espiritual, né? Então, os dons de curar são o segundo dom, que está ali nos dons de poder. Tá? Então, vamos lá? Primeiro subtópico do tópico dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Aqui está dizendo qualquer tipo de enfermidade. Esses dons de curar, eles têm a capacidade de apresentar ou de produzir cura física, cura do interior e cura espiritual. Tá? Quando chegar lá no final do terceiro tópico, eu vou explicar aquilo que eu comecei a falar sobre o meu entendimento, o porquê dos dons de curar. Ou seja, são, né, mais de um. Né? Então, você tem o dom da cura física, de você impor as mãos, tem alguém enfermo, que o presbítero coloque as mãos, qualquer um coloque a mão e pode produzir a cura física na pessoa. Tem a cura da alma, cura interior, que é mais um trabalho de aconselhamento, um trabalho de mesmo até psicológico da pessoa, para que ela vá esquecendo esses males. E tem a cura espiritual, que é através do arrependimento do pecado. Né? Se arrependeu do pecado, você está produzindo a cura espiritual em você mesmo, ou apresentando, né, o arrependimento como sendo o bem mais sagrado. Você tem que arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É essa a grande informação que temos. Pulei 2. Pulei. E não volta. Mas vamos aqui. Vamos falar do item 2. Primeiro, a redenção e as curas. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, no verso 23. Não só ela, a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Irmãos, olha essa cura espiritual aqui. Olha só. Redenção do nosso corpo. O que é a redenção? Redenção é você... é uma libertação. A redenção é como uma libertação do nosso corpo. Ou seja, vai libertar-nos desse corpo de pecado, esperando pela adoção. A adoção, quando Cristo fala que nós somos co-herdeiros dele na glória, essa adoção ela só vai acontecer, de fato, na redenção
do nosso corpo, ou seja, na nossa glorificação. Porque ele não pode, ele como santo que é, ele não pode admitir dentro do seu reino um corpo em pecado como o nosso. Então, primeiro nós temos que ter a redenção do nosso corpo, ou seja, a glorificação do nosso corpo, para adentrarmos e morarmos com ele. Mas enquanto isso, nós gememos em nós mesmos, ou seja, nós vamos ter sofrimentos. E o próprio Cristo, ele fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Interessante isso aí. Nós gememos em nós mesmos, nós somos afrontados, nós somos menosprezados. Aqui, olha, damos graças a Deus, aqui no Brasil, nós não temos ainda essa perseguição ferrenha. Somos perseguidos, sim, fechamento de igrejas enquanto bares estão abertos, uma denúncia de um vizinho, vai lá e lacra a igreja, né, que está fazendo barulho, e muitos crentes também não vigiam. Vai chegar um momento que a igreja vai ter que se reunir nos porões das casas. Existem lugares aí que não podem nem reunir. Até as redes sociais são investigadas e são controladas pelo Estado para evitar que haja uma comunhão entre irmãos. Então, a redenção e as curas. Nós sabemos que não é só a criação, mas todos nós gememos também em nós mesmos, esperando pela adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo foi felicíssimo ao escrever essa carta aos Romanos com esse texto. Bom, e o subtópico 3, que eu pulei, né, do 2 e fui direto ao 3, tem a necessidade desses dons. Trazendo para nós qual a necessidade desses dons na igreja do Senhor nos dias de hoje. No mundo incrédulo e que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar Deus. Eu estava dando uma pesquisada geral sobre perspectivas de curas de enfermidades que até agora não tem um diagnóstico de cura, não tem remédios para cura, como, por exemplo, o Covid-19, não tem remédio que cure o Covid. Nós sabemos que o vírus ele tem uma vida cíclica, ele nasce, desenvolve, de repente ele vai morrendo, mas ele vai proliferando e vai crescendo, aí chega uma hora que ele se extingue por si, né? Mas muitas vezes ele, antes de extinguir, ele mata o seu hospedeiro, mata aquele que está infectado com ele. E não existe ainda um remédio. Existem alguns inibidores desses vírus, que são os que combatem esse vírus, mas, na verdade, esses inibidores eles não vão lá e matam o vírus, eles estimulam o nosso corpo a gerar um anticorpo que vai lá e acaba com o vírus. Então, mas o ser humano, eu estava dando uma lida, tem gente aí que quando está com enfermidade, que não tem cura, eles estão congelando-se, indo para câmaras frias, congela não sei quantos graus lá abaixo de zero, e ele fica congelado em vida. O dia que descobrir a cura, descongela o indivíduo, não sei não. Estão querendo fazer papel de Deus, né? A longevidade está vindo ao homem, porque lá no segundo Salmos, o salmista diz que a vida do homem é até os 70. E alguém, ou uns, pela sua robustez, ele vai aos 80, mas passar disso é enfado e canseira, né? Eu faço 70 esse ano, e aí, pela minha robustez, eu vou começar a ter enfado e canseira. Aí eu tenho que me aposentar, né? Porque aí eu tenho que aproveitar um pouquinho desse enfado e canseira e tocar uma outra coisa na minha vida e quebrar esse ritmo maluco que eu tenho de levantar às 6 da manhã e quando dá 7h30, 8 horas, eu já estou querendo dormir de novo. Né? Quando dá 19, 30, 20 horas, eu já quero dormir de novo. Mas é isso. Só que o homem, esse desenvolvimento rápido da medicina,
tem levado o homem a achar que é Deus. Eu estava vendo ontem, comentando com a pastora, a minha sobrinha, ela está internada, tratando dos efeitos da Covid. Praticamente não, ela já está livre do vírus, o vírus já morreu, mas deixou muitas consequências e ela está lutando contra essas consequências deixadas pelo vírus. Então, ela está com um aparelho que está fazendo as vezes do pulmão dela, o pulmão dela começou a não transformar ali, oxigenar o sangue. Aí eles criaram a medicina, a tecnologia, criou um aparelho que faz as vezes do pulmão. Aí liga lá, liga a veia principal lá e tal, e ele fica oxigenando o sangue e mandando, funcionando pelo pulmão. E os rins também teve uma dificuldade de conseguir fazer ali a diálise, né, do sangue, e também está com hemodiálise permanente. Então, já tem um aparelho trabalhando pelo rins e outro aparelho trabalhando pelo pulmão, enquanto há uma descontaminação do pulmão e do rim. Interessante. Daqui a pouco eles vão criar outras coisas, mas o espírito que dá vida ao corpo, que mantém um corpo vivo, falante, como eu estou falando aqui, esse só fica enquanto Deus quiser. Porque se não fosse assim, essas pessoas riquíssimas aí, que têm tudo, eles comprariam a vida, mas não compram, a morte chega para todos. Né? Deus é tão maravilhoso que iguala os homens na morte. Né? Então, as necessidades desses dons hoje é exatamente para que, olha, eu já ouvi vários casos de médicos, quando desengana, ele fala assim, agora só Deus. O que a medicina podia fazer, já fez, agora só Deus. Os que creem em Deus. Os que não creem, dizem, olha, você tem tantos dias de vida só, pode ir embora, vai morrer na sua casa. Né? Eu tinha um primo, que ele já é falecido, ele era médico, e ele aposentou aqui como médico pelo Ministério da Saúde, pegou uma licença sem vencimento, ele trabalhava tanto no governo federal, como trabalhava para o Distrito Federal. Ele era diretor de um hospital lá em Braslândia. E aí ele tirou a licença sem vencimento aí, foi para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação, um mestrado em ginecologia. Ele era obstetra, em obstetrícia. E aí ele foi para os Estados Unidos e lá, depois de um mês que estava lá nesse curso, ele começou a sentir uma dor estomacal muito forte, foi ao médico lá, e o médico fez a tomografia e descobriu que ele estava com um câncer intestinal já em estado muito avançado. Aí o médico de lá, muito, muito direto, falou, olha, Itamar, se quiser morrer, se você quer morrer no seu país, vai embora rápido. E ele veio embora rápido, ainda durou uns 3 meses aqui em Brasília, internado aqui no Agarram, e veio a óbito. Então, se a medicina, essa sabedoria humana, esse desenvolvimento dessa medicina pudesse substituir a Deus, superar a Deus, era só conseguir dar a vida de novo, né? Mas isso não é possível, porque não tem como. Bom, aqui, uma pequena síntese desse tópico segundo aí, que é os dons de cura, que é o segundo dom dentro daquela divisão. Primeiro foi o dom da fé, agora os dons de cura. Tem uma pequena síntese aqui. Existe uma variedade de manifestações do dom de curas. Aqui eu botei do dom de cura, dos dons de cura. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Eu li um livro uma vez eu li um livro de uma escritora americana, ela é uma ex-satanista, e ela escreve muito sobre isso. E ela é médica e trabalhava em um hospital. E ela fez uma pesquisa no hospital e descobriu que 70% das pessoas que entravam no pronto atendimento deste hospital nos Estados Unidos tinha doenças emocionais, que refletia no físico. Então, era doença da alma, podia ser curado com um bom aconselhamento, um bom acompanhamento psicológico, mas eu começava a refletir no corpo físico, ia para buscar atendimento nos hospitais, curava-se ali
a sintomatologia, mas não curava a enfermidade que estava na alma, né? Então, esses dons de cura, eles foram realmente concedidos pelo Espírito, porque Deus tem interesse na saúde do seu povo. Olha, irmãos, eu estou vacilando. Eu coloquei aqui de novo o nosso. É porque eu estou com um mouse hoje um pouco diferente aqui, ele está muito sensível. Vou começar a fazer diferente, mudar meu slide diferente. Eu coloquei aqui de novo o nosso versículo, né, para memorização. Mas olha só, o terceiro subtópico do tópico dos dons de poder, o terceiro tópico dessa divisão, os dons de poder, são os dons de operação de maravilha. O dom de operação de maravilhas. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Então, ele utiliza o homem para fazer as suas maravilhas, né? Dentro do dom de poder. É interessante porque muitas pessoas, muitos homens, mulheres, estão utilizando-se dos dons de maravilha, enganando muitos. Às vezes nem está acontecendo nenhuma maravilha, está tendo uma maracutaia. E tem enganado a muitos em prol de ganhos financeiros ou de notoriedade ou de fama. E nós sabemos que quem faz os sinais de maravilha é o Senhor e não o homem. Antes da gente entrar nesse terceiro tópico aqui, deixa eu falar lá dos dons de curar. O escritor, ou um comentarista dessa revista, ele trouxe um texto aqui no subsídio teológico que ele fornece a professores. Ele trouxe aqui algumas coisas que eu acho bom passar para você que está assistindo ou que vai assistir essa aula posteriormente. E você pode escolher, assim como as correntes teológicas do pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo ou mid-tribulacionismo. São três correntes que aí você, aqui melhor te satisfizer, isso não vai interferir na sua salvação, porque a salvação é gratuita. E você também não deve querer impor aquilo que você acredita. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja, eu como pentecostal, acredito que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. Mas tem gente que acha que não, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Vai alterar na salvação dessas pessoas? Não. Eles simplesmente creem uma outra. Sobre também a dicotomia, ou quantos seres ou quantas partes nós, como ser humano, temos em nós. Existem pessoas que são dicotômicas. Eu tenho um pastor que eu espelhei muito no ministério dele, que era o pastor Davi Rodrigues. Ele era dicotômico. Ele cria que o ser humano era composto só de corpo e espírito e alma era a mesma coisa. Então, ele era dicotômico. Eu, em que pese me espelhar nele, sei, ele já faleceu, já partiu para o Senhor, sei que pelo histórico e pelo fruto produzido por ele como árvore, eu tenho convicção de que ele alcançou a salvação. Ele era dicotômico, não alterou em nada. E eu, como tricotômico também, eu acredito também que não vai alterar em nada na minha salvação, porque eu fui salvo pela graça do nosso Senhor. Não fiz nada por merecer essa salvação. Para mim, alma e espírito são coisas diferentes, até porque eu também tenho base bíblica. E ele também tinha base bíblica para explicar. É por isso que a Bíblia é um livro diferenciado. Então, eu quero ler aqui, para a gente não perder muito, a nossa aula passou já de meia hora, eu não quero me estender muito,
Mas eu vou ler aqui esse subsídio teológico. Não vou levar mais do que 2 minutos. No grego, as palavras dons e curas estão no plural. Alguns entendem que isso significa que há uma variedade de formas desse dom. Entre os que pensam assim, há quem entenda que certas pessoas têm um dom de curar um tipo de doença ou enfermidade, ao passo que outras curam outro tipo. Filipe, por exemplo, foi especialmente usado para curar os paralíticos e os coxos, está em Atos 8 e 7. Outros ainda entendem que Deus dá à sua pessoa um dom na forma de um suprimento de curas numa ocasião específica, ao passo que outro suprimento é dado em outra ocasião, talvez a outra pessoa, mas provavelmente no ministério do evangelista. Eles, né, são correntes teológicas. Eu creio que os dons de cura é porque você pode receber o dom só da cura física, só da cura interior ou só da cura espiritual. Este é o meu entendimento. Aí você também pode, né? Então vamos falar aqui dos dons de operação de maravilhas, né? Vamos entrar aqui já no primeiro subtópico para não estendermos muito. O dom de operação de maravilhas é dom de operação de maravilhas, altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e indispensáveis ou impensáveis. Repetindo, o dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Olha só, gente, isso é fantástico. O que Deus opera, o que o Espírito Santo de Deus opera ou nos concede para fazer maravilhas é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Este dom realiza obras tão extraordinárias além do poder humano, né? Nós sabemos que operação de maravilhas, eu já vi pessoas assim que falam uma coisa e aí daí a pouco acontece aquilo exatamente como foi falado. Isso é um dom de operação de maravilha, né? Nós temos também no segundo subtópico alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, olha que maravilha, Jesus repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. É uma coisa assim, sobrenatural. Como é que o homem fala? Aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. O vento cessa, né? É uma interferência nas coisas naturais. Isso é uma operação de maravilha. E algumas pessoas têm esse dom. Eu já ouvi um caso de que estavam num culto debaixo de uma árvore lá na África. A missionária Cida nos contou, e armou uma chuva muito forte. E o pregador levantou a mão e profetizou, mas não foi, na verdade, uma profecia. Ele operou uma maravilha, que a chuva choveu em volta tudo, eles foram embora, depois que foram embora, a chuva caiu onde eles estavam. Interferiu na natureza. O vento tocava a chuva para aquele lado, mas de repente o vento levou a chuva para outro lado para poupar os crentes que ali estavam cultuando a Deus, né? Outra coisa, outro dom outra operação de maravilha foi na ressurreição de Dorcas. Pedro estava próximo lá da cidade onde Dorcas vivia e, e ela veio a falecer. E Dorcas era uma mulher muito conceituada, ela fazia túnicas e distribuía aos pobres, aqueles que não podiam adquirir. Ela era muito querida e ela morreu, e as pessoas estavam muito chorosas. E ouviram dizer que Pedro, que era um apóstolo, estava numa cidade próxima, e mandaram convocar Pedro. Pedro chegou lá, mandou que todos saíssem, ajoelhou, orou. Dorcas, levanta, e pegou na mão dela e ela levantou. Dom de maravilha, ressurreição. A ressurreição é um dom de maravilha, é algo contra o natural.
contra a própria morte. Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim. Cristo ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E todo mundo já dizia, Senhor, já cheira mal, como é que tira a pedra? Não, tira, você, se creres, verás a glória de Deus. Então, são dons de maravilha, né? Vamos aqui para o terceiro e último subtópico desse tópico de Operação de Maravilhas, distorções no uso dos dons de curar e de Operação de Maravilhas. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. Tem pessoas que estão chegando e determinando. Eu quero dizer para você, eu botei até aqui nos nossos no comentários e aqui, ó, o cristão ele não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Ele pode orar e Deus operar se estiver na vontade de Deus, porque Deus é soberano, a vontade de Deus é soberana sobre nós, sobre tudo que tem na terra. A vontade dele é soberana. Tá? Então, nós não temos essa. Eu decreto agora, eu já vejo, tem uns, né, na televisão aí. Eu exijo, Senhor, que seja. Não vai exigir. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Ele é soberano. Eu determino agora. Quem somos nós para determinar que Deus faça alguma coisa? Ele é soberano, ele faz quando quiser, na hora que quiser e com um propósito definido. Ele não faz também nada sem nenhum propósito definido. Bom, passamos o uso dos dons de poder para propagar o evangelho do nosso Senhor. Vamos usar esses dons que estão aí dentro dessa divisão aí, dons de poder, né? O dom da fé, os dons de cura e o dom de operação de maravilhas para propagar o evangelho, porque quanto mais nós buscarmos esses dons e esses dons forem operados através de nós, com o Espírito Santo, nós estivermos dando a chance dessa operação através do nosso corpo apenas como um aparelho utilizado pelo Espírito Santo, nós vamos estar colaborando, contribuindo para a propagação do evangelho do nosso Deus. Amém? Olha, nosso texto para memorização aqui, ó. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. 2 Coríntios 13 e 4. Se você decorar 2 Coríntios 13 e 4, você já decorou, porque, olha, o texto, esse pequeno texto aí, é dentro de um contexto maravilhoso, lá no capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tá bom? Então, vamos lá? Aqui tem uma conclusão aqui, que eu peguei alguns temas e fui sintetizando dentro dessa conclusão. Que os dons de poder são capacitações extraordinárias concedidas à Igreja de Cristo para a realização da missão proclamadora do Evangelho. Nós não podemos relegá-los, ou negar esses dons, ou deixar de lado, em segundo plano, esses dons. Busquemos os dons a fim de cumprirmos ousadamente a obra que nos confiou o Senhor. Coloque-se na presença do Senhor e deixe que o Espírito de Deus te use. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã e nesse dia e nos dias por vir, porque nós precisamos muito da graça do nosso Senhor. Passamos por dias extremamente difíceis, tanto na política, quanto na saúde, quanto financeira, na economia. Nós estamos passando por um momento extremamente crítico. Se você não está percebendo isso, você está fora ou você está em uma bolha escondido, porque o mundo aqui fora está passando. Não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Oremos ao Senhor, vamos buscar de Deus, vamos nos disponibilizar para sermos usados por Deus com esses dons de poder, para alcançar mais vidas, para resgatarmos vidas que estão indo a passos largos rumo ao inferno. E o diabo tem ceifado muitas vidas, não dando a chance de arrependimento, porque o arrependimento é
crucial para alcançarmos a nossa salvação. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você e por você. Pai, em nome de Jesus, eu entro, ó Deus, na tua presença em oração agora, para te agradecer, ó Deus, por esse tempo que o Senhor nos concede de estar levando a tua palavra, ensinando a tua palavra, que é ministrada em nós pelo teu Santo Espírito. Que essas palavras que foram ministradas e foram ouvidas por esses que nos acompanham, Senhor, seja selada em seus corações, para que tenham assim a motivação de buscar esses dons, dons de poder, para viverem, ó Deus, como verdadeiros atalaias do teu evangelho, levando a palavra, guardando a palavra e distribuindo conforme a tua vontade. Oro a ti, Senhor, para que haja uma proteção sobre toda essa classe de sabedoria e que a tua graça não se retire da vida de cada um, Senhor. Cubra todos com as tuas asas, ó Altíssimo, e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.